Precisamos tomar muito cuidado. Venha em silêncio. Você pode ser pego. Não conte a ninguém que você é cristão. A sua família corre perigo. Vamos continuar e resistir. Ao longo dos anos, a perseguição aos cristãos ao redor do mundo tem se intensificado. O número de seguidores de Jesus aumenta a cada ano. Em uma velocidade cada vez maior, a perseguição os está alcançando. Primeiro, eles começaram com meu pai. Antes de começar, alguns deles o seguravam, pisando nele. E eu o ouvi orar. Não consegui ouvir o que ele estava falando, mas ele estava orando. Então, eles o mataram ali. O próximo seria eu. Por meio da lista mundial da perseguição, a Portas Abertas determina o nível de pressão e violência que os cristãos enfrentam. Nos últimos 2 anos, o mapa da perseguição apresentou apenas países com níveis de perseguição extremo e severo. Durante os próximos meses, nós conheceremos a história de cristãos que enfrentam perseguição extrema. Serão histórias de pressão e violência em contextos diferentes, mas com pontos em comum que os unem de diversas formas. Ações violentas de grupos extremistas é um ponto de conexão nesses países. Em uma grande maioria dessas nações, os cristãos são secretos. E onde a fé pode ser pública, cristãos enfrentam prisões e punições severas por causa da fé. Da sua perspectiva, pode parecer que vivemos uma vida amaldiçoada. Porém, nós vemos tudo como bênção, um atalho até o Senhor. Independentemente das aflições, nossos irmãos e irmãs em Cristo perseveram naquele que venceu o mundo. Por isso, no dia 4 de junho de 2023, iremos além das fronteiras da perseguição durante o Domingo da Igreja Perseguida. Nesse dia, nos uniremos como um só corpo para orar e encorajar cristãos que enfrentam extrema perseguição e mostrar que eles não estão sozinhos ao levar as boas novas de Cristo. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz. Primeiramente, gostaria de pedir para as crianças que elas podem descer já, para a salinha, elas vão ter as aulas delas com as professoras, elas vão ter uma aula especial também sobre a perseguição, Então, pais podem liberar as crianças para estarem descendo. Eu vou começar pelos avisos. Vocês podem começar passando os avisos, por favor? Vamos ter... Tem vaga ainda? Temos 3 vagas para o encontro que vai ter especial do Dia dos Namorados, Então, são 3 vagas, então são 3 casais, correto? Isso, então tem 3 vagas ainda. Então, se você bobeou, está deixando para a última hora, agora é a hora, tá bom? Cola aí na nossa irmã Milene e já pegue a sua vaga, tá bom? Não marque bobeira, hein? Principalmente vocês homens, hein? Pode passar. Vamos ter a festa caipira, agora no mês de julho, 8/7, a partir das 15 horas, vai ser lá no terreno, Então, venha, traga sua família, todo o dinheiro arrecadado vai ser em prol da construção do nosso novo templo, então você vai estar contribuindo com a igreja e com a expansão do reino também. Pode passar. Culto de mulheres, no dia 10/6, às 19 horas, O tema é Na Mesa com o Pai. Venham, não fiquem em casa. Vai ter programação também para os homens nesse mesmo dia? Também vai ter programação para os homens, eu acredito que vai ser no mesmo horário. Então, venham um casal também. Pode passar. Vamos ter cantina hoje, Vamos ter caldo de abóbora, pudim,
ou misto quente. Então, também participem, quando acabar o culto, desçam lá embaixo, peguem a sua fichinha e nos ajudem também, tá bom? Mais algum? Só isso? Perfeito, obrigado, viu? Vocês receberam uma folhinha, né? Eu acredito que vocês estão questionando. O porquê nós pegamos a Bíblia de vocês na entrada? Alguém faz alguma ideia? O pessoal que está participando não pode falar, evidentemente. Alguém sabe? Algum chute? Não? Perfeito. Nós vamos pegar a Bíblia de vocês e vamos doar tudo para a Coreia do Norte, tá bom? Obrigado. Estou brincando, gente. Nós pegamos a Bíblia de vocês porque, quando a gente estava organizando, nós pensamos, como é que a gente pode dar, pelo menos minimamente, uma experiência para os nossos irmãos do que a igreja perseguida passa, né? Eu confesso que, quando eu estava conversando com a Rafa, eu queria pegar um pouquinho mais pesado, eu queria tirar as cadeiras, ia fazer todo mundo sentar no chão. Mas a Rafa tem um bom coração, ela falou, eu acho muito legal. Então, vamos só retirar as Bíblias, né? Vocês receberam aí um papelzinho, né? Nesse papelzinho, vocês vão ver que tem alguns versículos, vão ser os versículos que eu vou dar uma lida e também os versículos que a Rafa vai utilizar durante a pregação. O que isso aqui quer dizer? Bom, eu não sei se os irmãos têm essa ciência, mas esses nossos irmãos que sofrem perseguição, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, principalmente nos 11 países onde a perseguição é maior, eles não podem ter uma Bíblia completa. Não tem como eles andarem com uma Bíblia completa. Até porque, se eles andarem com uma Bíblia completa, eles são presos e mortos. Então, como é que você esconde isso aqui? É meio difícil esconder isso aqui, né? Então, muitas das vezes, quando eles ganham uma Bíblia, quando uma Bíblia chega numa igreja perseguida, numa igreja clandestina, eles arrancam as folhas e entregam um para cada irmão. Aí, quando eles se reúnem, eles juntam elas. E é interessante que todos os dias que eles se reúnem, eles trocam. Então, eu fiquei com o livro de Atos, né, o capítulo 4, eu vou dar uma lida, eu leio durante a semana, na outra semana eu troco com o meu irmão, que está com o livro de Lucas. E assim eles vão fazendo, né? Então, e também é muito mais fácil você ficar com um papelzinho só para você esconder, né? Então, por isso que nós entregamos para vocês terem uma ideia do que os nossos irmãos ao redor do mundo que sofrem perseguição, o que eles estão passando. Então, quando vocês olharem para essa folhinha, lembrem disso, né? Então, eles não têm acesso a uma porção completa da Bíblia. Muitas das vezes, eles têm acesso a algumas folhas, né? E mesmo com uma folha, se ele é pego, é prisão e muitas das vezes é pena de morte, né? Então, que possamos nos conscientizar em relação a isso. E o que você vai fazer? Você vai ver que tem um que fala de Lucas, tem um que fala de Atos, tem um que fala de Romanos, e etc. Então, você, assim como nossos irmãos da igreja perseguida, você vai dividir com o seu irmão que está no lado, na frente e atrás. Falei uma referência bíblica aqui, a Rafa falou durante a pregação, é o seu, você lê e depois passa para o seu irmão. Combinado? Outra coisa, vocês que têm a Bíblia no celular, a gente não ia pegar o celular de vocês, embora a gente podia pegar e vender e doar o dinheiro, mas não vamos fazer isso, né? Então, não usem o celular, tá bom? Não usem o celular, a Bíblia que tem nos celulares de vocês. E é interessante observar que esse fenômeno, muitas das vezes também nas igrejas perseguidas, os cristãos, lá eles andam com a Bíblia camuflada no smartphone. Não tem aplicativo da Bíblia. Eles pegam lá um programa e transformam, por exemplo, a calculadora em uma Bíblia. Então, o cara olha lá e ele fala, aqui é uma calculadora, mas na verdade ali está a Bíblia. Então, são meios que os nossos irmãos acham para continuar tendo acesso à palavra de Deus. Então, a tecnologia também vem ajudando esses nossos irmãos. Agora, o que é o DIP que a gente está falando? Alguém quer chutar? O pessoal da frente aqui não vale, viu? Não? O DIP é o Domingo da Igreja Perseguida. Então, aqui no Brasil, nós sempre comemoramos o DIP, sempre um domingo depois do Pentecostes. Por quê? É quando a organização que organiza o DIP, ela entende que começou a perseguição aos cristãos. Então, você que está aí com Atos, está aí com a parte de Atos 4, do 1 ao 12. Vamos ler? Se você não está, calma, que o seu irmão do lado vai passar para você, ok? Vamos ler. Pedro e João diante do Sinédrio.
Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, e subindo o número desses homens a quase 5.000. Amém? Então nós entendemos que, através da organização Portas Abertas, que a partir desse momento começou a perseguição à Igreja do Senhor. Então por isso que nós comemoramos o DIP, ou nós lembramos da prisão desses irmãos e dos irmãos nossos que sofrem perseguição na data de hoje. Então, sempre varia de ano a ano, né? Então, é sempre no primeiro domingo após o Pentecostes. Como o pastor falou no começo, são mais de 360 milhões de cristãos que são perseguidos ao redor do mundo, né? É um número muito alto. E hoje, os últimos dados que a gente teve da Missão Portas Abertas é que estão participando, além da nossa igreja, cerca de 14.666 igrejas no Brasil. Então, além de nós, há outras igrejas que também estão se levantando para orar pela igreja perseguida. São mais de 1.466.000 cristãos orando por esses irmãos. Então, assim como no relato da nossa irmã Ryu aqui, quando ela falou que quando ela chegou na China, ela viu o irmão orando pelos norte-coreanos, esses irmãos, a reação deles, quando eles saem dessa perseguição e percebem que há pessoas que oram por eles, é indescritível. É melhor do que marcar um gol no final da Copa do Mundo, irmãos, não tenho dúvida. Um outro ponto também, que nem eu falei, o DIP ele é organizado pela Missão Portas Abertas, pela ONG Portas Abertas, e essa ONG ela busca ajudar e dar apoio aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Como que essa ONG ajuda? Né? Não vou entrar em muitos detalhes, porque esses irmãos muitas das vezes são perseguidos e qualquer coisa que escapa muito pode dar ruim. Então, esses irmãos ajudam com treinamento. Então, essas igrejas clandestinas precisam de treinamento. Então, esses irmãos da Missão Portas Abertas, eles treinam pastores locais, eles treinam esses irmãos que saem da perseguição, quando vão para algum campo. Tem campos espalhados ao redor do mundo, tem campos na China, onde esses irmãos, quando fogem da Coreia do Norte, por exemplo, eles são recebidos, são treinados, e muitas das vezes eles querem voltar para o seu país, eles querem voltar. Olha a loucura, eles querem voltar sabendo do risco iminente de morte para poder falar do amor de Deus para as pessoas, para os seus compatriotas. Olha a loucura. Então eles precisam ser treinados. Então essa organização ajuda com isso, ajuda com o pagamento de honorários de advogados para esses irmãos que são presos e uma série de outras coisas. Ajuda também enviando Bíblias, contrabandeando Bíblias e outras formas também, né? As ofertas de hoje vão ser revertidas para essa ONG, né, para a Missão Portas Abertas, para ela estar auxiliando esses nossos irmãos nesse momento, tá bom? Então, todas as ofertas de hoje, se vocês vão ver também lá embaixo, tem um QR Code, tem um Pix lá, vocês podem pegar e doar através daquele QR Code, tá bom? Então, todas as ofertas vão ser revertidas para a Missão Portas Abertas. Vocês podem ver o Pix aqui também, se vocês quiserem agora, podem estar ofertando. Eu vou pedir para os nossos amigos ali da multimídia passar aquele vídeo que eu pedi. Então, durante esse vídeo, você pode vir estar trazendo o seu dízimo e as ofertas também, tá bom? Lembrando que as ofertas serão revertidas para a Missão Portas Abertas, tá bom? E lá embaixo você pode pegar o QR Code, tá bom? Pode passar o vídeo, por favor, e fiquem à vontade para estarem participando, tá bom? Dos dízimos e ofertas. Para aqueles que não conhecem a realidade da Eritreia, cristãos são tratados como cidadãos de segunda, terceira, quarta classe. Cristãos não são aceitos nem pela própria família. A Eritreia é o quarto país mais perigoso para os cristãos. Ali, nossos irmãos e irmãs enfrentam perseguição das autoridades, da comunidade e até mesmo
da própria família. Excluídos da sociedade, eles precisam esconder sua verdadeira identidade de filhos de Deus. Para que os governos, ou qualquer um que não seja cristão, não nos identifique. Nós nos reunimos em segredo. Ninguém sabe das nossas atividades. A situação é tão ruim que, se as casas forem descobertas, policiais irão prender e sequestrar cristãos. Mesmo escondida, a igreja perseguida na Eritreia cresce por meio do nosso apoio e oração e alcança cristãos presos, isolados e oprimidos. E assim, eles se mantêm fortes na fé. Quando líderes são presos, outros eventualmente chegam. Aqui, a igreja treina líderes e discipula aqueles que não têm medo da prisão e da morte. E é essa geração que a igreja forjou por causa da perseguição. Mesmo assim, muitas pessoas ainda encontram a Jesus. A igreja está crescendo rápido na Eritreia. Os cristãos na Eritreia têm um forte vínculo de amor em Cristo e a perseguição nos leva para perto de Deus. Como parte do corpo de Cristo, somos uma família e estamos conectados aos cristãos perseguidos por meio do amor de Jesus. No dia 4 de junho, sua oração pode chegar até a Eritreia e consolar o coração dos cristãos nos países mais perigosos para os cristãos. Inscreva a sua igreja no DIP 2023. Inscreva a sua igreja no DIP 2023. Igreja no DIP 2023. Igreja no DIP 2023. Igreja no DIP. Amém, irmãos? Pedir para os irmãos, quem está com Romanos 12, me acompanhar na leitura, do versículo 1 ao 2, tá bom? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, que não venhamos entregar apenas o nosso dízimo financeiro, mas as nossas vidas. Assim como esses nossos irmãos, eles têm entregado a vida deles em prol de Cristo, em prol do reino de Deus. Amém? Também vocês vão encontrar lá embaixo esse cartãozinho aqui. O que é esse cartãozinho aqui? Vocês podem fazer uma sua inscrição aqui embaixo, preencher, né, essa ficha. Você vai receber nessa ficha, além de e-mails da Missão Portas Abertas, também uma revista com um informativo de como a Missão Portas Abertas, como a Igreja Perseguida tem sido auxiliadas. Então, se você quiser receber, se você quiser mais entender um pouco melhor do que é a Missão Portas Abertas, a Igreja Perseguida, podem se inscrever, peguem essa fichinha, vai ter uma mesa lá embaixo, vocês vão, quando vocês, na hora de ir embora, vocês passem por lá, pegam sua ficha, preencha, que nós vamos estar enviando para eles, e eles vão estar entrando em contato com vocês através de e-mails, e também vocês vão estar recebendo na casa de vocês uma revista de forma gratuita, contendo como está a perseguição no mundo, tá? Com relatos, testemunhos e tudo mais, tá bom? Vou convidar a Cris para estar vindo aqui na frente. A Cris vai estar levantando um clamor em prol da igreja perseguida. Que possamos orar, né? A Eritreia, ela é o quarto país no maior índice de perseguição, né? Então, também acredito que depois do culto no informativo nós vamos encaminhar para os irmãos os 11 países que fazem parte da extrema perseguição no mundo, tá bom? Amém. Eu quero fazer uma ilustração aqui rapidinha, quero que o Eduardo me ajude, para a gente poder entender um pouquinho aqui, irmãos. Segura para mim, Eduardo, aqui o microfone, a ponta dele aí. Aí o fio, isso. Fica desse lado, eu fico desse. Irmãos, eu e você fazemos parte de um corpo chamado Corpo de Cristo. Nós estamos do lado de cá,
segurando a corda para os nossos irmãos que estão do lado de lá. Então, quando nós oramos, nós estamos falando assim: olha, eu estou com você. Eu estou segurando a corda com você. Eu estou orando por você. Faz toda a diferença as nossas orações. Então, eu queria fazer só essa ilustração para você não se esquecer que quando os nossos irmãos perseguidos estão lá, sofrendo, sendo espancados, sendo mortos, nós sentimos também, porque nós somos o mesmo corpo, o corpo de Cristo. Então, que nós não venhamos a nos esquecer de orar pelos nossos irmãos, pelo nosso próprio corpo, que é o corpo de Cristo. Então, quero convidar você a ficar em pé, e nós vamos levantar um clamor pelos nossos irmãos, né? Como foi falado aqui, os irmãos da Eritreia, os muçulmanos, os nossos irmãos da Índia, norte-coreano. Irmãos, entre no site Portas Abertas, você vai ver ali os países que são perseguidos. Você vai ter a oportunidade de segurar do lado de cá a corda, para aqueles que estão lá sofrendo, para que eles consigam resistir. Irmãos, não orem, prestem atenção, eu vou falar uma coisa muito séria. Não orem para que a perseguição acabe. O nosso objetivo é orar para que eles possam suportar a perseguição, porque eles têm que continuar cumprindo com a missão deles, que é falar do amor de Cristo. Então, nós vamos orar para que eles consigam cumprir a missão deles, que é proclamar o Evangelho. Tá? Então, vamos orar para que Deus visite o coração de cada um deles, agora onde eles estiverem. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, primeiramente nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes, ó Pai, nós estamos indiferentes, ó Pai, com o corpo de Cristo, Pai. Nós fazemos parte deste corpo, Deus, e muitas vezes nós nos esquecemos, ó Pai, de segurar a corda do lado de cá, Pai, enquanto os nossos irmãos estão, Senhor, sofrendo, estão sendo mortos, ó Pai, estão, Senhor, sendo queimados vivos, ó Pai, por amor ao Senhor. Deus, nos perdoa, Pai, mas, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas neste momento, e colocar diante do Senhor, ó Deus, os nossos irmãos, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa visitar agora esses países, ó Pai, essas pessoas, esses irmãos que estão sofrendo perseguição. Ó Deus, que o Senhor seja o consolo deles, ó Pai, que eles possam, Senhor, resistir, ó Deus, as tentações, ó Pai, as provações. Sabemos que são grandes, ó Pai, mas é o Senhor quem dá o consolo, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito vá agora, Deus, em cada prisão ali, ó Pai, na Coreia do Norte, ó Deus, na Índia, na Eritreia, meu Pai, ó Deus, na Bélgica, Pai, nos países ali que há perseguição, aonde houver um irmão nosso, Senhor, preso, Senhor, torturado, que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, possa consolar esta vida, visitar esta vida, Pai, visitar os familiares, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, colocar no coração deles, ó Pai, o objetivo, a missão deles, ó Pai, porque o Senhor os chamou para uma missão, e que eles possam olhar somente para o Senhor Jesus, ó Pai. Dê a eles, ó Deus, esta força, dê a eles, ó Deus, esta fé, para que eles possam, Senhor, cumprir, ó Deus, esse chamado, Pai. E nós pedimos ao Senhor, pelos pastores, ó Pai, pelos líderes, ó Pai, que estão ali, que foram treinados, ó Deus, para estar ali evangelizando, para estar treinando, ó Pai, os cristãos ali, Senhor. Dê o seu suporte a eles ali, meu Pai. Que, ó Deus, as nossas orações cheguem até eles ali, Pai. Que eles sintam, ó Deus, esta paz. Que eles sintam, ó Deus, a presença do Senhor ali, ó Pai, sustentando a vida, o ministério deles, a família deles, ó Pai. E que eles jamais, ó Pai, desistam dessa missão, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que foi o Senhor que os chamou. E é o Senhor que vai capacitá-los, ó Pai. E nós pedimos ao Senhor por nós aqui, que o Senhor venha nos incomodar para estarmos, ó Deus, orando, Pai,
contribuindo. E se tiver pessoas aqui com um chamado, Deus, de estar indo para o campo missionário, que o Senhor toque, Senhor, em corações aqui nesta noite. E nessas outras milhares de igrejas que estão reunidas hoje, Pai, com este objetivo de levantar missionários para o Teu reino, Pai. Deus, nós te pedimos que fale ao nosso coração neste momento, Pai. Usa, Senhor, a Tua serva, que possamos estar com o coração aberto para a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Estão vivos ainda? Depois desse monte de tapa na cara que a gente levou, né? Mas glória a Deus. É muito bom a gente poder sentir esse confronto do Senhor. Nós sermos despertados, a gente perceber, meu Deus, meu cristianismo não vale de nada. Quando a gente escuta um testemunho desse. Mas isso é para a glória do Senhor e para nos despertar, a gente viver um evangelho mais puro, um evangelho mais refinado. E amém? Então hoje a gente vai falar sobre isso. E eu vou pedir para que aqueles que receberam textos de Mateus 24, do 9 ao 14, a gente vai estar lendo. Se você recebeu, mostra aí para a pessoa que está do seu lado. Bem, vamos ler. Diz assim, do versículo 9 até o versículo 14. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Bem, irmãos, aqui Jesus ele estava conversando com seus discípulos. Os discípulos eles começaram a perguntar a Jesus sobre como que seria o fim dos tempos, qual que seria esse momento. E aí Jesus começou a falar de guerras, de rumores de guerras, de destruições, de terremotos que iriam acontecer. E aí no meio disso tudo, Jesus ele faz esse alerta para os discípulos. E eu acho que os discípulos, quando ouviram isso, para eles deveria ser uma realidade muito distante, né? Tipo, lá no fim do mundo, então acho que eu estou longe de viver isso. E aí Jesus ele falou que todo aquele que crer em Jesus, o mundo o odiará por causa disso. Ele será maltratado, ele será perseguido por causa disso. Que as pessoas iriam se escandalizar, que o amor de muitos iriam se esfriar, que iriam se levantar falsos profetas, mas que a igreja, que aquele que perseverar até o fim, esse encontrará salvação, esse será salvo. E essa foi a mensagem que Jesus anunciou para os discípulos. E acho que eles olharam e pensaram que era uma realidade muito distante e mal imaginavam que esses discípulos, exceto, claro, Judas Iscariotes e exceto João, mas todos os outros foram mortos por causa da palavra de Deus. Foram mortos por obedecer a Deus. Pedro foi assim, Tiago foi assim, todos os outros apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, foram executados de diversas maneiras por terem seguido a Cristo, por terem continuado o ministério de Cristo. Então, a nossa história, a história da igreja, ela é envolvida na perseguição. Não tem como a gente separar essas coisas. A nossa raiz, a história desde os profetas até os apóstolos, a igreja reformada, inclusive a igreja romana, depois dos reformadores, os avivalistas, todos sofreram por causa de Cristo. Sofreram calúnias, sofreram perseguições, prisões, maus tratos por causa do nome do Senhor. Então a gente percebe, irmãos, e é algo que muitas vezes, infelizmente, na nossa cultura a gente tem tentado excluir isso, que seguir a Cristo significa viver um sofrimento, significa a gente estar abertos, a gente estar dispostos a um sofrimento inerente por causa do nome do Senhor. Infelizmente, na nossa cultura tem sido criada uma nova teologia, um novo evangelho, que não é o evangelho verdadeiro, que é um evangelho triunfalista, né?
que tem placas falando, entre aqui, pare de sofrer. E você não merece, você está sofrendo porque você fez alguma coisa de errado, tem algum pecado que você não confessou, porque um crente não pode sofrer. E olha, irmãos, como que é contraditório com a mensagem que o próprio Cristo anunciou, que nós iríamos sofrer por causa do nome dele. Mas é importante a gente diferenciar, e eu quero trazer isso para os irmãos, a diferença entre a igreja perseguida e a igreja sofredora. Talvez vocês se deparem com esses termos. A igreja sofredora, ela é aquela que sofre as aflições da vida, né? Que é, no caso, a nossa realidade. Nós somos uma igreja livre, não tem nenhuma lei, não tem nenhum grupo aqui no Brasil que nos proíba de anunciar o nome de Jesus, de sermos cristãos. Mas, vocês sabem muito bem, né? Eu imagino, sei disso, assim como na minha vida também, nós temos lutas, né, por sermos cristãos. A gente sofre por alguém que não se converteu, a gente sofre pelas batalhas espirituais, a gente sofre no ministério, né? Carregar um cargo de liderança, servir em algum ministério, isso traz sofrimentos inerentes. Mas isso não significa que nós estamos sendo perseguidos. E isso é a igreja sofredora, a igreja que sofre as aflições da vida por causa do Evangelho. E aí tem a igreja perseguida, que é aquela que diretamente, intencionalmente, ela sofre calúnias, prisões, mortes, sequestros e todos os tipos de maldades, porque elas seguem a Cristo, porque são pessoas que anunciam o nome do Senhor. E é diretamente por causa disso eles são odiados, presos, mortos, enfim, por causa do Senhor. Essa é a diferença entre a igreja que sofre as aflições pelo Evangelho e a igreja que é perseguida por causa do Evangelho. Nós precisamos diferenciar isso muito bem, porque muitas vezes pode ter uma confusão, né? De que aqui sei lá, se você foi evangelizar alguém e a pessoa não deu muita atenção, você já pensa, meu Deus, que perseguição, Senhor. E não necessariamente é isso, né? É um sofrimento inerente, é algo que faz parte de ser cristão. Mas a perseguição, ela é algo que é intencional e é direto por causa de Cristo. Tem um grupo específico num determinado país, seja o governo, seja um grupo criminoso, que não aceita que outras pessoas sejam cristãs. E aí essa igreja ela é perseguida. Mas diante de tudo isso, a gente precisa entender que ser cristão é viver um sofrimento por causa de Cristo. E a pergunta que a gente tem que fazer é, será que eu estou plenamente disposto a viver isso por causa do meu Senhor? Será que eu realmente estou disposto a ser um cristão integral, de corpo, alma e espírito? Se a gente for parar para pensar, irmãos, se o próprio Cristo sofreu, foi caluniado, levantaram mentiras sobre ele, e ele foi colocado numa cruz por causa de nós, e sofreu até a morte sozinho. Quem somos nós para dizer, não, Deus, eu não posso sofrer? Não, Senhor, eu não mereço perseguição. Né, se algum dia se levantar aqui no Brasil algum grupo que não goste da igreja, que persiga a igreja, quem somos nós para dizer, não, Senhor, isso não pode acontecer? Se eu sou teu filho, eu só tenho que viver na bênção, eu só tenho que viver as promessas do Senhor. Irmãos, ser cristão é a gente ter essa intencionalidade em querer viver plenamente por causa do Senhor. Amém? Amém. E aí quem está com o texto de Lucas 14... Lucas 14, 25 ao 27. A gente vai entender algo que a igreja perseguida vive dia e noite por causa do Evangelho. O texto diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, algo que a igreja perseguida, especialmente nesses 11 países onde a perseguição é extrema, eles vivem todos os dias, é que não tem como ser um meio cristão. Não tem como, ou você é ou você não é. Não existe essa água morna, né, que a gente pode ficar. Lá, os cristãos lá, eles realmente têm que ser cristãos de todo o coração. E não tem como amar mais a família, amar mais o seu trabalho, amar mais a sua sociedade do que a Cristo. Se a gente for pensar nos cristãos muçulmanos, quando o muçulmano ele se converte do islamismo e se torna cristão, ele é totalmente deixado de lado. Muitas vezes ele é expulso da própria casa dele, ele é obrigado a morar nas ruas ou morar nos subúrbios da sociedade. Ele é expulso da comunidade onde ele está porque ele é visto como um traidor
Como assim? Você é um eritreu e você não é mais muçulmano? Isso não pode acontecer. E eles são totalmente deixados de lado, irmãos. Aqueles que realmente amam a Cristo, eles não colocam a família acima. Não colocam o bem-estar social acima. Tem um testemunho que aconteceu na Nigéria. A Nigéria, esse ano, está em 6º lugar na lista mundial de perseguição. E em 2018, numa determinada região, teve um sequestro de mais de 100 meninas por um grupo extremista islâmico chamado Boko Haram. E esse grupo, ele chegou nessa comunidade, invadiu escolas, invadiu casas, sequestraram meninas adolescentes. A intenção deles era provocar as famílias cristãs ali, a fazer com que elas abandonassem a sua fé e passassem a respeitar as leis locais do Boko Haram. E isso foi em 2018. Ano passado, para a glória de Deus, muitas dessas meninas foram resgatadas, elas conseguiram liberdade. Mas a gente tem informações de que talvez ainda tenham 9 meninas lá. E uma delas é um pseudônimo, né? Não é o nome verdadeiro, mas se chama Lia. E a Portas Abertas conseguiu fazer uma entrevista com a mãe dessa menina. Uma entrevista desse ano. E a mãe dela teve informações de que ela tinha sido forçada a se casar com um dos caras do Boko Haram, para que ela fosse cada vez mais pressionada a abrir mão da fé. Muitas dessas meninas foram libertas porque renunciaram à fé em Cristo. Só que essa menina Lia, ela começou a pregar o evangelho ali, a encorajar as demais que ficaram a não abrir mão da fé. E a mãe dela teve essa informação de que ela estava vivendo isso ali. E a oração, né, o grupo da Portas Abertas perguntou o que ela gostaria que eles orassem por ela. E ela falou, olha, eu peço oração para que a minha filha continue servindo a Cristo. Não abra mão da sua fé. Irmãos, quando eu ouvi isso, eu fiquei, meu Deus, ela não pediu para a filha ser resgatada. Ela não pediu para a filha voltar para casa. Ela pediu para a filha continuar obedecendo a Cristo. Não abrir mão da fé. Irmãos, esse evangelho puro que a igreja perseguida vive, que nós muitas vezes não conseguimos experimentar, porque nós amamos mais a nossa família do que a Cristo, porque nós amamos mais o nosso trabalho do que a Cristo. Mas os nossos irmãos perseguidos, eles não têm outra escolha. E eles realmente conseguem experimentar isso. Irmãos, muitas vezes, talvez, ainda não haja perseguição no Brasil porque a gente não ama Cristo o suficiente. Porque a gente não está dispostos a anunciar o Evangelho, a evangelizar alguém quando parece inconveniente. Porque a gente não coloca o nosso Senhor acima da nossa família, das nossas escolhas, dos nossos sonhos. Irmãos, há algo que tem acontecido fora do Ocidente, algo que tem acontecido no redor do mundo, que a igreja do Ocidente precisa participar. A gente precisa se envolver. A gente não pode deixar os nossos irmãos sozinhos, sofrendo tudo isso sem um amparo, sem saber que tem alguém orando por eles. Irmãos, a gente precisa se envolver com o corpo de Cristo. Nós somos igreja aqui no Ocidente, glória a Deus, nós somos. Mas, irmãos, a igreja de Cristo, ela está espalhada pela terra. E nós precisamos nos envolver, nós precisamos colocar isso no nosso coração. Faz parte de viver para Cristo, entender as dores que o corpo dele carrega. O próprio Cristo, como a cabeça da igreja, como cabeça do corpo, ele sente essas dores. Irmãos, nós também precisamos nos colocar à disposição. Servir a Cristo num país de perseguição extrema é perigoso? É. Mas como diz o fundador da Portas Abertas, que faleceu ano passado, um homem assim que, se vocês forem ver, pesquisar, chama irmão André. O testemunho dele é tremendo. E aí ele falou uma frase, se é perigoso, mas é claro que é perigoso. Contudo, é mais perigoso ainda se nós não o fizermos. Nunca diga, se cuide, mas diga para as pessoas, corra riscos. Para o reino de Deus, dentro do Evangelho, é essa a nossa cultura. Não é a cultura de, vai lá, se cuide, faça só o que te faz feliz, mas a gente tem que dizer uns para os outros, corra riscos, se doe pelo Evangelho. Mesmo que você se colocar numa posição desconfortável, se doe porque é o nome de Cristo que a gente carrega. É a mensagem mais preciosa que o mundo pode ouvir, é o nome de Cristo e nós carregamos. Então se doe, corra riscos. E é isso que os nossos irmãos vivem. Só tem uma escolha que pode ser feita diante de um cenário desses, é obedecer a Cristo. Não tem mais nada, nenhuma opção para nós, se não obedecer a Cristo. E quem está com o texto de Mateus 5, do versículo, a gente vai ler o 11 e o 12.
o primeiro sermão de Jesus ali no Sermão do Monte, as famosas bem-aventuranças, e Jesus ele falou assim: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem. Grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, como eu falei, a história da igreja, ela é de um solo fértil, porque ela foi regada pelo sangue de Jesus e regada pelo sangue dos mártires. Tem vários livros e histórias, para quem quiser, depois eu posso dar indicações, que contam sobre a história dos mártires. E a gente talvez olhe para isso e pense, nossa, mas que pesado, né? Que duro viver tudo isso. Né? Você ser excluído, ser deixado à margem da sociedade. A gente aqui tenta ser uma igreja forte, triunfalista, mas, irmãos, na Coreia do Norte a igreja não consegue nem ficar em pé, de tão doente que ela está. Mas quando a gente olha para esse texto, irmãos, Jesus, ele é sempre muito sábio. Ele já sabia daquilo que a igreja dele, que os filhos dele iriam passar. E ele falou: felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, os maltratarem, disserem todo tipo de calúnia. Irmãos, a perseguição, ela é um privilégio, ela é um presente para os nossos irmãos. Ser perseguido por causa de Cristo é uma grande honra. Irmãos, a gente poder viver aquilo que o nosso Senhor viveu, não tem presente maior do que isso. Os cristãos perseguidos, pelo contrário do que a gente pensa, eles não ficam depressivos, tristes por viverem tudo isso, mas eles se alegram e exultam. Toda vez que vocês ouvirem um testemunho de um cristão perseguido, sempre vai ser assim: como é bom servir ao Senhor, que privilégio servir a Cristo. Irmãos, como isso nos ensina, né? Às vezes a gente passa por uma dificuldade no ministério e já quer abrir mão de tudo, né? Falar: ai, Senhor, como é difícil trabalhar na igreja. Irmãos, quando a gente olha para isso, as pessoas que estão sendo caluniadas, torturadas por causa do Senhor, estão alegres por causa disso. Que essa alegria venha contagiar o nosso coração. Tem uma frase de um pastor da Eritreia, que inclusive o vídeo que passou aqui, ele falou assim: mesmo quando estamos em sofrimento, nós nos alegramos. E a nossa alegria não é baseada naquilo que nós temos ou naquilo que nós não temos. Quando as pessoas veem isso, elas aceitam a Jesus. Olha só, Deus ele usa a alegria de ser perseguido por causa de Cristo, a bem-aventurança de ser perseguido por causa de Cristo para testemunhar do Evangelho. E pessoas aceitam a Cristo ao ver um cristão passando por tudo isso e se alegrar. Irmãos, quando a gente olha para isso, a gente pensa: meu Deus, o que eu posso fazer diante disso? O que me resta? Né? Um sentimento que a gente partilha sempre quando o assunto é a igreja perseguida é um constrangimento muito profundo. Da gente ficar: meu Deus, eu não sou nada, né, comparado a essa fé e esse amor, essa alegria que os cristãos perseguidos têm. Mas quando a gente olha para tudo isso, tem uma coisa que nós podemos fazer. Tem várias, né? Mas a principal, vou pedir para os irmãos da multimídia colocarem. Na Portas Abertas a gente sempre fala do ID, é um acróstico, que é, primeiro, interceda, segundo, doe, e terceiro, engaje-se, né? Intercessão, doação, engajamento. Esse é o nosso ID. E aí, na tela, eu burlei a lei, coloquei o texto aí na tela, mas tudo bem. O texto de Hebreus 13, versículo 3, que fala assim: lembrem-se daqueles que estão na prisão, como se aprisionados com eles, e dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. Essa foi a recomendação que o autor da carta de Hebreus falou para a igreja. Falou: olha, toda vez que vocês se pensarem naqueles presos por causa de Cristo, pensem neles como se vocês estivessem lá. Todas as vezes que vocês pensarem naqueles que sofrem por causa de Cristo, coloque sobre vocês sofrimento. Fala: Senhor, me faça sentir. E pense numa oração que Deus responde. Se você pedir para sentir a dor da igreja perseguida, irmãos, Deus ele coloca para nos fazer sensíveis. O que mais que Deus precisa fazer para que a gente entenda e realmente viva o que é se importar com o outro? Ele se entregou e morreu numa cruz demonstrando isso. Irmãos, é isso que nós podemos viver: intercessão, doação e encorajamento. A gente, na revista, para os irmãos que quiserem preencher a ficha, eu encorajo todos vocês a preencherem.
Na última página da revista tem um calendário de oração, um pedido de oração por dia. No banco aí, onde quando vocês chegaram, tinha um pedido de oração também. Guarde com você, irmãos, interceda pela igreja perseguida. Interceda, eles precisam das nossas orações. Toda vez que um cristão perseguido dá algum testemunho, sempre o pedido de oração é: não se esqueçam de nós, orem por nós. Orem pela igreja na Nigéria, orem pela igreja na Eritreia, no Paquistão, no Irã. Orem. Irmãos, a gente tem esse dever de orar. Nós amamos a igreja perseguida quando nós oramos por eles. E tem uma frase que eu ouvi de um rapaz que eu admiro muito, da Portas Abertas, um voluntário, e ele falou assim: o reino de Deus, ele é feito de pessoas que se importam. Não é de pessoas indiferentes, mas de pessoas que se importam. Irmãos, a gente não pode mais viver numa indiferença. Né? Às vezes nós somos pessoas indiferentes com quem está do nosso lado, né? Com a nossa mãe, com o nosso pai, com as pessoas que convivem com a gente. Quanto mais, né, de pessoas que a gente nem sabe o nome, que a gente nem olha, nem conhece a face delas. Mas, irmãos, vamos clamar que Deus nos livre disso, desse pecado da indiferença. Que Deus coloque em nós uma ferida de amor pelo corpo de Cristo. Que Deus coloque em nós uma ferida de amor por aquilo que arde no coração de Deus. O coração de Deus, ele tem sofrido por causa dos seus filhos que sofrem pelo nome dele. Irmãos, que isso seja o nosso coração também. Que nós venhamos compartilhar desse sofrimento, irmãos. E que no nome de Jesus, que a igreja perseguida não seja esquecida por nós. Que nós sejamos aqueles que se lembram, aqueles que se engajam, que conhecem, que compartilham, que divulgam essa causa. A Coreia do Norte não pode ficar sozinha. Todos os outros 11 países não podem ficar sozinhos. E nós temos essa missão tão honrosa, né, que Deus ele nos deu, de nós apoiarmos o corpo que sofre. E para encerrar, eu quero ler uma última frase do irmão André também. E ele fala assim: se nós compreendêssemos o poder das nossas orações, nós estaríamos de joelhos 100 vezes ao dia pedindo por coisas que transformariam o mundo completamente. Se a gente compreendesse o poder que uma oração de um justo tem, a gente se colocaria de joelhos 100 vezes ao dia para clamar por coisas que transformariam o mundo. Irmãos, a nossa oração, isso é da Bíblia. A Bíblia nos fala: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A gente tem que clamar, irmãos. A gente tem que clamar pela igreja perseguida, pela igreja brasileira. Que Deus desperte, irmãos, pessoas que amam o Evangelho. Esse Evangelho puro que a igreja perseguida tem experimentado, irmãos, nós também temos que viver. Amém? Amém. Vou pedir para vocês abaixarem a cabeça e se coloquem diante do Senhor. Se você, ouvindo tudo isso que a gente falou hoje, esses testemunhos, ouvindo a realidade da igreja perseguida, se isso de alguma forma tocou o seu coração, meu irmão, faça um voto diante do Senhor. Fala: Deus, por favor, não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer dessa realidade. Não me deixe esquecer dos meus irmãos que têm sofrido perseguição. Comece a pedir perdão. Peça perdão pela sua indiferença. Peça perdão, irmão, por todas as vezes que a gente ficou sabendo de algo e não clamou ao Senhor. Se você sentiu no seu coração um toque do Senhor para se levantar e viver num campo missionário, para se levantar e ir até esses irmãos e abraçar e consolar, coloque isso diante do Senhor. Ore a Deus, fale isso que está no desejo do seu coração. Mas, irmãos, acima de tudo, a nossa intenção hoje é clamar pelo corpo que sofre. Peça a Deus que Ele coloque no seu coração essas dores pela igreja perseguida. Pai, nós nos colocamos diante de você, Senhor, e nós clamamos, ó Deus. Crie, Senhor, no nosso coração uma ferida de amor pela igreja perseguida, Deus. Fira o nosso coração, Senhor, não nos permita esquecer, Pai, da igreja que mal consegue se colocar de pé por causa dos açoites, por causa das torturas. Senhor, nós estamos aqui, Deus, para nos lembrar deles e para dizer que eles não estão sozinhos, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, para dizer que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam para o alvo, e o alvo é Cristo. Ah, Senhor, visita, ó Pai, os nossos irmãos presos. Deus, visite as prisões, ó Pai, com a Tua presença.
Deus, se há cristãos ali que têm pensado em abandonar a fé, que têm achado que não vale a pena, Jesus, fortaleça-os na fé, Senhor, no nome de Jesus. Fale, ó Deus, para eles que eles não estão sozinhos, Senhor, que você está com eles. Ai, Jesus, mostra a eles que tem uma igreja aqui que tem clamado por eles, que está clamando, Senhor. Jesus, que cada perseguidor, ó Deus, venha se constranger, ó Pai, com a fé e com o amor que os teus filhos carregam, Senhor. Deus, que haja salvação, ó Pai, nesses lugares, ó Deus, que nós olhamos e achamos que é impossível o teu reino avançar ali. Mas, Senhor, nada, Deus, nada, Senhor, pode impedir, Deus, a tua obra de acontecer. Jesus, apesar, ó Pai, de um ditador